Não, mas tinha que... Acho que já não começa com transcrição, né? Não, vai transcrevendo. Peraí. Aqui. Parou a transcrição. Então, bom dia. Essa é a nossa reunião aqui do dia 9 de agosto de 2022. Hoje a gente tem as apresentações da Gislene, que vai falar sobre o livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, e a Liz e a Laura, que vão falar a respeito do livro Caliban e a Bruxa, das páginas aí 237 até 286, né? Uma parte do livro. Então, gente, está com a palavra. E quem vai começar pode ficar à vontade, tá? Oi, gente, bom dia. Tá aparecendo aí direitinho a apresentação, né? Sim, tá aparecendo direitinho. Tá, obrigada. Eu sou a Gislene, eu vou estar falando sobre o capítulo 9 do livro da Bell Hooks e o título é Reciprocidade, o Coração do Amor. Bem, ela deixa esse questionamento assim no início do capítulo, que eu gostaria também de começar a minha apresentação com esse questionamento, de por que, às vezes, os nossos esforços para amar e sermos amados só produzem estresse, conflito e descontentamento. Então, ela diz que se durante a maior parte de nossa vida não formos guiados no caminho do amor, geralmente não saberemos como começar a amar, o que deveríamos fazer e como deveríamos agir. Então, para ela, essa falta de ensinamento sobre o amor gera frustração nas pessoas quando elas entram dentro de um relacionamento. E por mais que elas sintam que estejam fazendo tudo certo, o relacionamento acaba dando errado, a pessoa acaba não se sentindo amada, não sabendo fazer o outro se sentir amado também. E esse é um problema. Então, principalmente na infância, se a gente não recebe esse afeto, esse amor, não tem demonstrações de relacionamentos saudáveis, isso vai afetar a gente no futuro. Então, ela traz um exemplo que quando ela diz que quando tinha 20 e poucos anos, ela sentia que sabia tudo sobre o amor, mas quando se apaixonava, ela sempre acabava sofrendo. E ela conta sobre 2 dos relacionamentos mais intensos, segundo ela, que ela teve na vida dela, e que, coincidentemente, eram com homens parecidos, que eram homens cujos pais eram alcoólatras, foram criados somente pela mães sobrecarregadas, e eles também pareciam um pouco com o próprio pai dela, né? Tinha um temperamento, assim, mais reservado, eles eram calados, muito trabalhadores e contidos emocionalmente. E ela conta que nunca tinha percebido isso, até a irmã dela comentar, e ela disse que ficou muito, assim, chateada, porque o perfil de homem que o pai dela era não era o que ela queria para a vida, mas ela acabou escolhendo parceiros que pareciam com o pai. E ela diz que depois de um tempo, ela percebeu que procurava nesses relacionamentos o que ela não teve, que é o amor que ela gostaria de ter recebido do pai, e ela queria que esses namorados se tornassem tanto o pai amoroso quanto o companheiro afetivo, que oferecesse a ela um espaço de cura. Né? Então ela fantasiou que se esses homens a amassem, se desse todo o carinho que ela não havia recebido na infância, isso repararia o espírito ferido que ela tinha e ela seria capaz de confiar e amar novamente. Só que ao invés de um ambiente de cura, ela diz que entrou em uma série de relacionamentos caóticos, onde nem ela e nem os companheiros sabiam amar, e por conta disso ela acabou se sobrecarregando e fazendo trabalho emocional pelos dois. Então ela disse que não conseguiu o amor que sempre desejou, mas travou um lugar conhecido de luta familiar que ela sempre esteve. E ela relata que seus companheiros, principalmente esse primeiro, queriam uma mulher que fizesse um papel de mãe e impedisse que ele amadurecesse. E na tentativa de fazer ele amadurecer, ele acabou se tornando um machão que ela disse que nunca queria estar. Então, ela se tornou alvo das agressões dele, e que ele culpava ela por persuadi-la a deixar a infância, né? Então ela acabou entrando em um relacionamento mais abusivo, mais agressivo. E ela relata que quando deixou esse relacionamento, ela estava com o coração partido e com receio de ter perdido a fé no amor. Aí ela entra na questão do segundo relacionamento. E ela fala um pouco sobre como o amor não surge em um ambiente de disputa de poder. E ela diz que os 2 homens com quem ela se relacionou tinham em comum um pensamento de que amor era coisa de mulher
e que para eles relacionamento tinha a ver com encontrar alguém que cuidasse de todas as suas necessidades. Isso vem com o pensamento machista, segundo ela, e patriarcal, de que os homens querem poder e mulheres querem apego emocional e conexão. Então, para a autora, geralmente a gente é ensinado que o amor não é tão importante, ou ao menos não tão importante quanto ser poderoso, dominante, estar no controle, né, por cima e estar sempre certo. E isso faz com que tanto homens quanto mulheres entrem em um modo de se relacionar perigoso, onde confundem amor com dominância, enxergando o outro como propriedade. Então, ela fala de uma dinâmica sadomasoquista que pode até possuir afeição, cuidado, ternura e lealdade dentro desses relacionamentos. Mas, sobretudo, tem uma luta por poder e controle como fundamento principal do relacionamento. E ela diz que isso também torna muito difícil a saída da pessoa que entra nesse tipo de relação, porque elas acabam se apegando às coisas boas e achando que o amor vai prevalecer. Só que ela diz que, infelizmente, o amor não prevalece em qualquer situação em que uma das partes, seja feminina ou masculina, queira manter o controle. Então, ela diz que para alguém que não conheceu o amor, é difícil confiar que a satisfação, o crescimento mútuo possam ser o fundamento mais importante de uma relação a dois. Então, por isso, acabam se apegando ao conhecido, mesmo que esse conhecido não seja saudável, mesmo que esse conhecido seja doloroso, que são os relacionamentos disfuncionais, que possuem luta por poder, desrespeito, controle, ciúme e abuso. Ela também fala que o amor, ele não oferece um lugar de segurança. Por exemplo, quando a gente entra num relacionamento amoroso, a gente se arrisca a perder, a nos magoarmos, a sentir dor. E nós nos arriscamos a ser afetados por força além do nosso controle. Então, não oferece esse lugar de segurança. Ela também fala que um passado traumático de desamor pode nos levar a evitar o amor por medo de ser machucado. Mas que isso especialmente acontece com os homens, não que não aconteça com as mulheres, mas especialmente com os homens, pois as mulheres, independentemente dos nossos traumas de infância, a gente recebe um apoio cultural para cultivar o interesse pelo amor. Então, essa é uma lógica machista que faz com que o nosso anseio pelo amor possa ser expresso e afirmado, enquanto dos homens, eles podem invibilizar esse anseio por amor. Mas, entretanto, isso não significa que as mulheres sejam mais capazes de amar do que os homens, segundo ela. E as mulheres são encorajadas pelo pensamento patriarcal a acreditar que deveríamos ser amorosas, mas isso não significa que sejamos mais equipadas, como eu falei, do que os homens para fazer esse trabalho amoroso. Através disso, ela também faz uma crítica muito interessante que eu achei aos livros de autoajuda, porque muitas vezes eles têm um cunho machista, que onde incentiva as mulheres a entregarem um excesso de investimento dentro das relações e incentiva os homens, assim, indiretamente a doarem pouco ou nada, pois é natural do masculino esse isolamento emocional. Então, as mulheres, elas assumem um papel de salvadoras dos homens, de consertar os parceiros. E eu lembrei de uma questão que eu vi um dia na rede social, de que as mulheres são tratadas como centro de reabilitação para os homens, porque pegam esses homens e tentam consertar dentro das relações, e não é nosso papel fazer isso, né? Então, com bastante frequência, as mulheres são ensinadas desde a infância, pelos adultos, pela mídia, pelos livros, a como dar cuidados básicos, que são parte da prática do amor, né? E nós recebemos essas orientações sobre como sermos empáticas, como cuidar, como ouvir mais, como ser mais prestativa. E essa socialização serve para que a gente seja amorosa tanto na área romântica quanto na materna. Só que esses ensinamentos são problemáticos, porque nos fazem entrar em relações disfuncionais e aguentar comportamentos abusivos do outro, né? Então, uma mulher que nunca se submeteria a ser xingada e humilhada dentro de uma amizade, ou até mesmo numa relação com uma criança, pode suportar isso do parceiro. E ela diz assim, uma parte, que o respeito que uma mulher exige manter numa relação, por exemplo, entre mãe e filho, não é considerado importante em vínculos entre adultos,
caso exigir o respeito de um homem, interfira em seu desejo de conseguir manter o companheiro. Então, para manter o companheiro perto, para manter a relação, as mulheres acabam suportando práticas abusivas, né, do outro. Isso tudo porque a gente foi socializada a isso, a aguentar essas coisas, a suportar essas coisas. E ela diz também uma parte muito interessante que para conhecer o amor, a gente deve abrir mão do nosso apego ao pensamento machista em todas as formas pelas quais ele se apresenta em nossa vida. Porque esse apego sempre nos fará voltar ao conflito de gênero, uma forma de pensar nos papéis sexuais que diminui mulheres e homens. Então, para ter amor, teria que ter essa igualdade entre os papéis de homem e mulher. Então, para a autora, para ela, o amor é compartilhar, trocar e agregar. É importante ter respeito e comunicação aberta dentro das relações, e além do compromisso, disciplina e a devoção que são necessárias para a prática do amor. É ter atenção nas suas próprias necessidades e na necessidade do outro. E quando ela fala, mais atrás, quando eu falei que o amor não é algo seguro, é porque requer um grau de vulnerabilidade emocional que nem sempre a gente está disposto a ter. Então, ela diz que quando encaramos a dor nos relacionamentos, nossa primeira reação geralmente é cortar os laços, em vez de manter os compromissos. Porque existe uma falsa noção, na verdade, sobre o amor, que nos ensinam que ele é um lugar onde não sentiremos dor, onde estaremos constantemente em êxtase. E a gente tem que expor, segundo ela, essa falsidade dessas crenças para ver e aceitar a realidade de que o sofrimento e a dor não acabam quando começamos a amar. Então, entrar em contato com esse desamor interior e deixar que essa ausência de amor expresse sua dor é uma forma de retornar à jornada em direção ao amor, né? E ela também fala mais à frente que caso as necessidades emocionais das mulheres fossem atendidas, se a reciprocidade fosse a norma, a dominância masculina perderia o seu encanto. E quando praticamos o amor, queremos nos doar mais. Dar generosamente nas relações românticas e em todos os outros vínculos significa reconhecer quando a outra pessoa precisa da nossa atenção. Então, a atenção é um recurso importante, e ela diz também que o egoísmo e a recusa em aceitar o outro são motivos centrais no fracasso dos relacionamentos amorosos. E, sem dúvida, a prática do amor exige tempo. E é um gesto, ela diz, de amor próprio, romper com as relações disfuncionais, perdoar a si próprio e ao outro, para então seguir procurando sua própria cura e crescimento pessoal. Então, para ela, uma forma concreta de expressar amor é o compartilhamento generoso de recursos, porque ao darmos uns aos outros, aprendemos a experimentar a reciprocidade. Que para os relacionamentos sejam recíprocos, é preciso desenvolver espírito de cooperação, bem como compreensão e capacidade de abraçar a interdependência. Então, dessa forma, o amor seria uma ação, uma emoção participativa e uma prática que levaria tempo para ser construída. E eu acho que é isso que eu tinha para trazer até aqui. Falei, uau! Parabéns pela apresentação. Deixa eu tirar a máscara aqui, que fica melhor, né, para ver. Parabéns pela apresentação, parabéns também pelos slides. As meninas estavam comentando aqui que ficaram muito bonitos, muito lindos mesmo. E como ela, pouco, só em um capítulo, traz tantas ideias diferentes, né, disruptivas, assim, fiquei pensando. A respeito dessa disputa, da forma como a gente é ensinada, é socializada, né? E como é exaustivo para a mulher, né, viver essa concepção amorosa dentro do machismo, né, dentro dessa cultura machista, porque me parece que a responsabilidade é toda nossa, né? Quando você vai ouvindo, eu fui ouvindo a sua apresentação e falei, gente, como essa concepção tira tanto fardo das nossas costas, né?
de que a gente é responsável por garantir toda a estabilidade emocional de casa, por ser a fonte de todo o cuidado, de toda a paciência, de todo o prazer, de todas as coisas, né? De ser uma segunda mãe para o marido, de ser a que vai, como é? Salvadoras, reabilitadoras, cuidadoras, abrir mão do próprio respeito. Tudo isso que ela traz é assim tão forte, tão diferente do que a gente vive no dia a dia, né? Que se a gente fosse dar um exemplo de cada coisa, de cada ideia dessas que você apresentou aqui, a gente poderia ficar muitas horas discutindo e demonstrando assim de como isso é diferente e como a gente realmente precisa divulgar esse pensamento e esses trabalhos que a gente tem feito, porque se você colocar em prática cada uma dessas coisas que ela vem falando aqui, né, para conhecer o amor, é preciso abrir mão do apego ao sentimento machista, essa falsa noção de que o amor não traz dor. Gente, muita coisa muda no dia a dia, né, na nossa cultura. Querem falar também, Lula? Agora, né? Eu vou mutar aqui o meu. Não, não. Eu vou deixar aberto. Vocês estão me vendo? Eu não estou me vendo. Fala aí, então, hoje mesmo me deixou. Tá dando um eco. Tá problema. Agora, pessoal. Parou. Então, quando eu li, eu fiquei pensando várias coisas, mas agora que eu peguei o livro, eu abri e vou reforçar esse ponto que foi falado, da questão da nossa socialização, né, das mulheres. Então, pensando assim, que ela coloca que nós recebemos o tempo todo orientação, tanto dos adultos responsáveis, quanto da mídia. Gente, a mídia é muito responsável, a gente nem sabe, né, pela educação. Que nós aprendemos a desenvolver todas essas características. E que os homens não, a eles não é exigido isso. Mas quando a gente está numa relação adulta, né, homem e mulher, heterossexual, vamos colocar hegemônica, aí a nós, como nós aprendemos essas questões, a eles não é, vamos dizer, é aceitável que eles possam mentir, estar nas relações e fazer mentiras, diferentemente das crianças, né, que a gente não aceitaria, gritar, uso de violência, enfim. Então, como que, aí ela coloca, como é que com a gente, né, com a nossa socialização, é permitido esse tipo de comportamento, já que com as crianças não, mas com os adultos homens responsáveis, sim, então há uma tolerância maior. Então isso ficou para mim muito muito forte, assim, pensando que se essa não é a causa das violências de fato, né? Essa tolerância, essa margem de aceitabilidade, né, de compreensão, enfim. Então, e ela coloca essa questão que eles se sentem muito confortáveis em governar, em comandar, em mandar, e a gente, né, onde que a gente fica com relação nesse papel, vamos colocar assim, né? Então, achei bem interessante essa fala dela. E é como que, dentro da nossa socialização, dá o direito do homem de ser infantil, né, e ocultar. Como que dentro da nossa socialização... Voltou? Ai, calma aí, rapidinho. É Tá porque bem. é muitos aparelhos. Pronto, desculpa. O que Não, tem? eu fiquei pensando, assim, através da fala dela também, do livro, que como dentro da nossa socialização o homem tem direito de ser infantilizado e a gente não. Então, tipo, os comportamentos dele que tudo a gente diminui e da mulher é mais ressaltada. É muito pior para a mulher do que para o homem, tudo. E às vezes eles ocupam um lugar infantil que nem mesmo a criança em si a gente perdoaria e o homem a gente tem que perdoar. Eu fiquei pensando muito nisso. Exatamente. Outra coisa que me chamou a atenção foi essa questão de que quanto mais amor, menos disputas, né? Menos essas diferenças, assim.
é um conceito de amor muito diferente, e que tira essa carga de cima da mulher, que a mulher tem que assumir tudo, e se cada um assumisse, né, suas responsabilidades, não se infantilizasse e a gente não fosse tão obrigada, né, a ser responsável. E assim, responsável por tudo sem a devida valoração, né? Você vê que quando você vai ver nessa área do amor, o tamanho da responsabilidade que nos é dada e cobrada, né? E depois o valor que é dado a isso é mínimo, né? Assim, exceto de das mães. E no Dia das Mulheres, que ganha uma flor. Dos seus filhos e do seu companheiro ainda. Mas, assim, é importante, né, que seja visto e seja nomeado e seja valorizado isso que a gente faz, mas, por outro lado, que não seja cobrado dessa forma, porque nesses termos aqui a gente vê o quanto é injusto, né, o quanto a gente assume uma carga muito grande e assumindo uma carga além, porque hoje nós estamos no mercado de trabalho também, nós estamos fazendo o trabalho produtivo e reprodutivo, né? Então, realmente, estamos aí sobrecarregadas. Mais alguém? Exaustas, mulheres exaustas. Eu acho que ela consegue me ouvir bem. Deixa eu Tudo que virar a aqui, gente deixa eu falou colabora com uma ideia que ela fecha muito bem, que é que o amor não coloca a gente num local de segurança. Mesmo a gente tendo essa perspectiva do amor como tirando o fato das mulheres de um lugar que não é com um olhar machista, a gente ainda está num local que não é seguro. Assim, o amor ainda é um desafio, ele é um ato de coragem de toda forma. Porque, por mais que a gente tenha essa perspectiva que, infelizmente, vai ser muito difícil de ser alcançada ao longo do tempo, mesmo se a gente conseguisse chegar nesse local ideal, o amor ainda seria um ato de coragem. Porque exige não de você apenas, mas exige que o outro tenha essa disposição a lidar com o amor dessa forma. Então, se desvinculando dessa disputa de poder, se desvinculando desse olhar que é machista, patriarcal e que fere o outro. Então, não só você, como mulher, precisa aprender a olhar o amor de outra forma, mas você precisa acreditar que o outro também vai estar fazendo isso. Eu acho que isso torna o amor uma coisa mais forte do que ele já é, assim. A gente precisa carregar a intenção de amar, não apenas o sentimento. Isso. Realmente. Esse conceito, né, que ela traz, que o amor não é só um sentimento, né, muito bom. Gente, é tudo diferente. Toda hora que eu falo a mesma coisa, é tudo diferente. Gente, é muito diferente. Isso aqui é muito diferente do que a gente aprende. Eu acho que não é? nossa, é o amor romântico. A gente liga o amor ao amor romântico. E ela fala que é uma prática de amar, é uma prática, é um exercício, né, de vida, na verdade. Então, Intencional, racional, Sim. prático, verdadeiro, real, material, assim, né? De que a gente pega assim, um amor muito materializado e muito intencional, né? Muito interessante. e aí, só bater a câmera, mas só para falar que no outro capítulo ela falou uma coisa que a gente não tem tanto Calma aí, eu vou tirar meu som aqui. Vou tirar. Não, pode falar. Confuso, né, gente? Às vezes a gente nem quer falar, porque o seu microfone já ligado, né? Os dois estão mutados. Ela falou que ela fez o convite para o irmão dela para residir mais próximo dela. Então, eu achei bem interessante isso, que era para ter mais convivência. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente está falando, né? De compartilhar momentos, e compartilhar a vida de outra forma. Então, eu achei bem interessante, né? É isso, gente. Vou mutar. Espera aí.
Peraí. Eu acho que isso que a Lorena falou também, do conceito de amor não ser só um sentimento, isso também, como a gente não está acostumado a essa noção de que o amor não é só um sentimento, mas uma prática que engloba vários outros processos, como responsabilidade, respeito, confiança, como a gente não é ensinado a olhar o amor dessa forma, isso abre uma brecha para as pessoas entenderem o amor só como um sentimento. E aí, só tendo um sentimento, a gente já chama aquilo de amor, sendo que, ao mesmo tempo que a pessoa fala que existe um amor, mas também existe violência. Coisas incongruentes, né? Como se fosse, se tem o afeto, né? A dimensão afetiva, já é suficiente para chamar de amor, sendo que não. Porque o amor engloba várias outras coisas, assim. Então, eu acho que entra também muito na questão de banalização do amor, sabe? Deixa eu arrumar aqui. Você vai arrumar aqui. Viu? Pode falar. Sei. Foi. Vou tentar. Foi? Então, o que é interessante é que ela vem trazendo esse conceito desde o início do livro, mas a cada capítulo ela vem destrinchando exemplos práticos de como realizar esse amor, né? De como vivenciar, assim. Isso é muito interessante nesse livro, assim. E implica até uma coragem dessa autoexposição, né? De sair desse lugar, que geralmente é lugar. Implica uma certa autoexposição de sair desse lugar que muitas vezes é o lugar da academia, da racionalidade, onde essa pessoa que escreve sobre isso, ela não pode se implicar muito, porque isso geraria um questionamento sobre a produção do conhecimento, e ela faz o caminho inverso, né? Ela vai apresentar um conhecimento que é construído a partir da vivência dela, das relações que ela estabelece, e vai dar uma dignidade para esse conhecimento a um nível mais amplo. E geralmente a gente, dentro da academia, tende a ver isso com um certo mas será que realmente é válido? Quando, na verdade, se a gente for estudar a vida dos autores, dos grandes pensadores, a nossa busca, a nossa pesquisa, ela nos atravessa, né? Ela fala da nossa história em alguma medida, mesmo que não diretamente, mas a gente está implicado com aquela temática. Então, acredito que ela escancara isso de uma forma muito bonita, assim, chega a ser poético. É isso. Verdade. Alguém que está online aí quer falar também? Deixa eu abrir a oportunidade. Alguém? Tem duas. Podemos, então. Muito obrigada, Gislene. Parabéns pela apresentação, pelos slides, tudo ficou lindo. E obrigado pelas reflexões, né, que você trouxe também, assim, para enriquecer aqui o nosso estudo. Vamos passar para a segunda apresentação. Agora vai ser a Liz e a Laura. O Alexandre está querendo para mim. Eu não estou vendo ele aqui, não. O Alexandre, peraí. Pode ir compartilhando, gente, que a gente vai ver aqui. Deixa eu ver aqui nas pessoas. Oxe, tem um trem aqui. Solicitar controle. Eu solicitei, mas eu não sei quem. Não, eu não quero, não. Ixi, gente, acho que eu atrapalhei vocês. Tá aparecendo, tá aparecendo. Tá? Não vou mais solicitar controle, tá? É porque o Alexandre estava tentando entrar. Eu achava que era para isso, controle. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tudo que você está fazendo aí. Eu estou tentando colocar para apresentar e ainda ter o controle do Teams. Lá embaixo tem duas setinhas em diagonal.
Certo. Aí, Deu? abriu, tô vendo. Então tá. Eu só não consigo mutar meu microfone, então na hora que eu for passar para a Laura apresentar, aí eu vou. Eu não sei o que eu faço. Tá, enfim, aí eu vejo. Não, mas estava bom. Quando a Gislene estava apresentando, não estava fazendo barulho aí, não. Não, mas é porque eu vou apresentar para a Laura depois. Aí eu vou ficar com o microfone ligado. Tá, Mas tudo enfim, eu bem. vejo na hora, eu vejo o que eu faço. Beleza, eu vou desligar aqui a câmera e o microfone, tá? Tá bom. Posso começar? Tá. Esse capítulo, o Grande Caliban, a luta contra o corpo rebelde, ele tem como objetivo detalhar o que aconteceu e como que aconteceu esse processo de luta e tentativa de disciplinamento do corpo tido como rebelde. E como que esse processo foi concebido e mediado dentro de discursos e debates filosóficos da época, e como esses debates filosóficos pautaram intervenções que foram geradas nesse contexto. A emergência e o desenvolvimento e consolidação do capitalismo trouxeram consigo essa condição quase que fundamental de disciplinamento do corpo rebelde. E o que é isso, né? A tentativa do Estado e da Igreja de transformar as potencialidades dos indivíduos em força de trabalho. E esse novo conceito, esse disciplinamento do corpo no século XVI, nessas regiões da Europa Ocidental que eram mais afetadas pela reforma protestante e pelo surgimento da burguesia mercantil, consolidou uma ideia da construção de um novo conceito de pessoa. E esse novo conceito ele estava sempre permeado por uma luta interna entre as ditas forças da razão, que é a parcimônia, a prudência, o senso de responsabilidade, autocontrole, e os baixos instintos, que é o libido, o ócio e outras formas de dissipação da energia vital. E a ideia era que esse conflito interno acontecesse em todas as áreas do indivíduo e que ele se mantivesse sempre atento aos ataques da carne, não deixando que a dita sabedoria da carne corrompesse os poderes da mente. Então, foi nesse período que começou a acontecer uma batalha contra o corpo e contra os prazeres da vida. E o corpo começou a ser reduzido a um objeto. E tudo que pudesse desviar dessa ética burguesa e da racionalidade do trabalho passou a ser proibido. Então, passaram a ser proibidos os jogos, as tabernas, os banhos públicos, a nudez de forma improdutiva e a sexualidade e sociabilidade também de forma improdutiva passaram a ser castigadas. Era proibido beber, insultar pessoas, enfim. O corpo agora era visto como uma fonte de todos os males possíveis. E o corpo era tido também como uma máquina. E o corpo em si não tinha nenhum valor, ele só tinha que viver para ser força de trabalho, para que o trabalho pudesse viver. Então, o corpo, para ser considerado um corpo mecânico, ele não poderia ser convertido antes que essas crenças pré-capitalistas que contradizem essa regulação do corpo fossem destruídas. E aqui, esse trecho eu achei muito interessante, que fala: o coração é apenas uma mola, e as articulações apenas muitas rodas. Então, não apenas o trabalho é a condição e o motivo de existência do corpo, mas que também sente a necessidade de transformar todos os poderes corporais em força de trabalho. E tudo isso, esse discurso de disciplinamento do corpo e essas ações, intervenções, legitimam a caça às bruxas. Não só a caça às bruxas, como também a caça à visão mágica, às profecias, porque havia uma grande repulsa dessas pessoas que pregavam o disciplinamento do corpo em acreditar que alguém poderia alcançar certos objetivos, alcançar um sucesso, ou alcançar certas coisas mesmo, através de recursos que não eram o trabalho e o suor da própria testa.
Então, aqui fala, né? A erradicação dessas práticas era uma condição necessária para a racionalização capitalista. Ai, peraí, apareceu uma coisa aqui. Para a racionalização capitalista do trabalho, dado que a magia aparecia como uma forma ilícita de poder e como um instrumento para obter o desejado sem trabalhar. E aí, quando ela fala também sobre as profecias, fala muito sobre muitas vezes a pessoa não alcança ou não tenta alcançar alguma coisa porque ela já recebe uma profecia de que ela não vai ter sucesso, ou que ela é pobre e por isso ela não vai conseguir alcançar um certo objetivo. Então, tanto a magia, né, para alcançar algum objetivo, quanto também discursos que fazem com que a pessoa acredite que ela não é capaz de alcançar certas coisas. E agora é a Laura. Deixa eu só mutar meu microfone. Pronto. Então, aí continuando, né, a apresentação, só dizendo que eu vou ter que deixar a câmera desligada porque tá no celular, meu computador quebrou, e aí eu não quero gastar internet, assim, muita. Mas, né, eu acho que no texto, né, é importante entender que essa caça às bruxas, né, e aos praticantes da magia, né, e até a tortura dessas pessoas, ela possibilitou bastante a exploração, né, por meio da ciência e da anatomia dos corpos dessas pessoas, né, dos cadáveres. E aí, né, essa exploração anatômica, permitindo entender o funcionamento assim, interno, né, tipo, dos corpos, permite um maior controle sobre o comportamento desses corpos, né, sobre um controle científico desses corpos, para permitir também uma regulação, uma regração desses comportamentos. Né, até ela fala que o útero, né, ele passa a ser controlado nesse momento apenas como uma máquina de reprodução do Estado, justamente por esse maior controle sobre a anatomia e os processos internos, né, esse desenvolvimento aí da medicina maior. E aí, nesse sentido, a caça às bruxas, né, ela vai ser fundamental para esse controle maior que o Estado vai ter sobre os corpos, principalmente, né, dos corpos dos proletariados. E aí os proletários, né, eles passam a ser, por eles, né, os corpos eles serem mais passíveis de controle, né, um controle científico, eles começam a ser vistos mais como uma tecnologia, como uma máquina humana mesmo, né, e aí sendo, a partir dessa exploração deles como uma máquina humana, eles passam a ser um recurso tecnológico para aumentar mesmo a produção. Então, nesse momento existe essa racionalização científica, né? E a partir da instrumentalização desse corpo, que é um corpo máquina, e ela vai estar ligada ali à imposição do controle que o Estado vai ter sobre os proletários. Principalmente nesse sentido de aumentar a produção, né, por meio do controle dos proletários em termos do tanto que eles produzem. Então, né, eles vão ser controlados para produzir mais, né, dentro dos moldes de trabalho que são impostos.
Pode passar. Aí, né, dentro dessa discussão surge uma questão, né, que é nessa questão do corpo como uma máquina, que é como que é possível fazer os proletários trabalharem mais. E aí surge, né, o pensamento de Descartes e de Hobbes, e Descartes, né, vai falar que existe uma separação aí da alma e do corpo, e que é fundamental desenvolver, a partir disso, né, o autodisciplinamento, né, um autocontrole, que seria a alma controlando o corpo, né, para que o corpo trabalhe e de uma forma voluntária e consentida. E já Hobbes, ele fala que não tem como, não existiria essa razão livre, não existe essa diferenciação, né, entre alma e corpo, e aí o Estado, ele teria que ser forte e rígido para obrigar as pessoas a trabalharem, né, porque não teria isso não viria de internamente da pessoa. E aí, nesse sentido, né, o Descartes, ele vai falar que ele vai negar essa magia, né? Ele pensa em processos mais mecânicos, de causa e efeito, a partir da separação desse corpo da alma, e que a alma teria essa soberania sobre o corpo, ela que comanda o corpo, né? É a partir de uma dominação completa. E aí seria fundamental negar as paixões e as necessidades do corpo, né? Os reflexos, que isso seria inclusive possível e fundamental, porque em prol da vontade, que seria uma vontade racional da mente, que seria justamente aquilo que vai controlar os desejos da pessoa, que vem, na verdade, do corpo, e vai fazer com que ela siga as ordens externas, né? Aquilo que é imposto externamente vai ser interiorizado pela pessoa, né? Considerando que um poder que está internalizado nela sobre ela mesma. E aí o Hobbes já, né, ele vai falar, ele tem esse pensamento mais monista, e ele vai falar que as pessoas seguem as leis, existe um comportamento, uma lei natural que é que as pessoas elas tendem a fazer a luta de todos contra todos, né? Todos estão buscando poder e dominação sobre o outro em estado natural. Só que o Estado, né, é o que permite a paz da sociedade. Então, um Estado rígido, com poder absoluto, que vai punir as pessoas, é justamente o que impede que as pessoas, né, o caos completo, que as pessoas lutem contra si e permite a paz da sociedade. E por isso não teria essa internalização, não teria essa vontade, assim, do sujeito, seria uma questão do Estado impondo as regras de maneira coercitiva, as pessoas só seguem para não ser punidas. Só que essa forma de pensar do Hobbes teve muita crítica, porque muitos falaram, né, muitos críticos ao Hobbes falaram que o controle da consciência, né, no caso da alma, seria muito maior muito mais significativo do que um controle externo que vem do Estado. Então, a internalização, né, dessa forma de poder se controlar e fazer as coisas a partir da sua própria vontade, seria maior do que um Estado coercitivo. O que faz, né, bastante sentido, considerando até o neoliberalismo hoje, a forma como ele está se expressando aí, dessa coerção interna das pessoas sobre si para produzir mais, enfim. Pode passar. E aí, né, existe, né, a partir, né, desses dois pensamentos, uma síntese, que é marcada pela centralização do poder no Estado, né, a partir do Hobbes, e da descentralização dos mecanismos de controle no indivíduo. Então, o indivíduo, né, cada indivíduo vai se controlar
né, e aí internalizando também essa dominação do Estado. E aí a gente vê que nesse ponto, né, existe uma visão a partir dessas perspectivas do corpo, né, principalmente aí vindo do Descartes, que o corpo ele passa a ser visto como algo inferior, né, à alma, né, culturalmente, assim, né, então existe uma visão de que o proletário, né, as pessoas proletárias seriam inferiores, seriam selvagens, porque elas estão sendo mais ligadas ali ao corpo, e aí a classe dominante seria mais ligada à alma, à racionalidade, né, e também a visão até eles falam, né, da visão do corpo como algo repugnante mesmo, né, e aí considerando as necessidades fisiológicas do corpo como algo animalesco, como algo inferior. Até tem um momento lá do livro que fala isso, né, que um rapaz foi, né, urinar na rua e ele viu um cachorro urinando também do lado dele, ele achou absolutamente horrível isso, porque ele achou horrível se comparar a um cachorro, assim. E também existe uma coisa que eu achei muito interessante, que seria essa disciplina social ali, que surge com esse maior controle do corpo, né, dessa repugnância do corpo, né, porque o corpo ele passa a ser visto nesse momento como um inimigo e, e algo passível de ser controlado. Então, as práticas cotidianas, elas também vão sofrer esse momento de disciplinamento, em que elas devem corresponder a um ideal, né, de comportamento. E se elas não correspondem a esse ideal, que é colocado a partir desse maior controle do corpo, elas vão ser motivo de vergonha, né? Então, o corpo é constantemente tratado como inimigo. Existe ali um modelo a ser seguido de comportamento, um jeito de dançar, um jeito de se vestir, um jeito de ser, um jeito de andar. E qualquer coisa que seja diferente disso é motivo de vergonha para as pessoas, justamente porque o corpo ele passa a ser necessário de ser controlado pela vontade. Então, constantemente a nossa mente, a nossa racionalização vai ser algo que deve controlar o corpo para que ele corresponda a um ideal específico, sendo completa, assim, uma forma de não aceitar o próprio corpo e não aceitar as próprias necessidades do corpo, a forma como o corpo quer se manifestar. O que é necessário é controlar ele para que ele se manifeste de uma maneira ideal, racional. E aí, né, nesse sentido, esse capítulo fala justamente disso, né, que o controle do corpo, ele foi fundamental dentro dessa consolidação aí do capitalismo, justamente porque ele permite que o proletariado seja controlado, o corpo do proletário seja controlado para que ele se torne um trabalhador incansável e hiperexplorado, e que ele realmente sempre possa se controlar racionalmente para trabalhar mais, porque e não atender as limitações ou os desejos do próprio corpo. O corpo dele é sempre colocado ali como algo que não é tão importante. O que importa mesmo é a racionalidade, a vontade de trabalhar, a vontade de produzir mais. E acho que a gente vê muito isso realmente nesse momento, assim, atual que a gente vive, né? Até hoje, a questão dessa separação mesmo do corpo e da mente, né? Essa forma de pensar socialmente, porque a gente várias vezes realmente não se importa muito com o nosso corpo, né? Com as limitações que eles têm. Aí a gente vai trabalhar doente, por exemplo, ou sempre tentando produzir mais, e aí às vezes a gente está cansado, mas a gente tem alguma coisa para fazer, e aí a gente resolve fazer isso, ao invés de respeitar aquilo que o nosso corpo está pedindo. E eu achei isso muito interessante porque eu nunca fiz essa relação com Descartes, né, dessa maneira aí de pensar o nosso corpo, mas até hoje a gente pensa muito isso, a gente se vê muito dessa forma, como alguém incansável mesmo, cujo corpo não importa tanto. E até nessa questão aí das práticas cotidianas que são controladas, né,
Existe sempre essa questão do julgamento que vem do outro, mas ele é internalizado, né? A gente constantemente se julga. A gente julga aquilo que a gente faz, se a gente faz de uma maneira diferente, a gente coloca aquilo como inferior. E eu, né, consegui ver muito essa relação com a racionalização que a gente impõe sobre o nosso corpo. O nosso corpo é como se ele não pudesse ser diferente. Ele tem que seguir sempre aquele mesmo padrão, que é um padrão racional, imposto socialmente, mais internalizado. E aí eu achei esse capítulo bem interessante. Acho que é isso. Aqui a câmera. Gente, toda vez que alguém fala mais um pouquinho desse livro, a gente vai, né? É impressionante, assim. Parabéns, Liz e Laura, pela apresentação. Foi muito clara, assim, a gente vai ouvindo vocês e pensando em milhares de coisas, a gente fica assim, entreolhando aqui, né? Fazendo assim. E pelos slides também ficaram ótimos, assim, muito, muito bem destacado, assim, a forma como vocês colocaram, né? Gente, como é que a gente faz essa discussão? A gente... tanta coisa. Fala aí primeiro, que eu ainda tô assimilando. Peraí, deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Peraí. Então, gente, eu fico pensando, né? Eu anotei algumas coisas, a apresentação de vocês foi ótima. Vou fechar a minha, ficar melhor aqui. Mas eu anotei umas coisas e fiquei pensando muito, porque a Federici tem uma qualidade que ela vai explicando o processo de constituição do que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que esse que é o grande mérito dela, porque assim, a gente vive sem saber. Então, primeira coisa que me chamou muita atenção, e a gente falou aqui na reunião, foi o motivo da existência do corpo, que é o trabalho, né? E a gente estuda sobre o trabalho feminino. Então, isso é bem central, até anotei aqui que a gente precisa sempre lembrar disso e resgatar, porque eu acho que é interessante o que ela traz, né? Então, quando o capítulo coloca, o capítulo não, né, gente? A Federici, ela coloca o processo que foi do desenvolvimento da medicina com a dissecação dos animais, e muitos em vida, né, que não se acreditava que os animais tinham dor, sentimentos, enfim. Então, ao mesmo tempo que isso funcionou muito para o progresso da ciência, né, da racionalidade, enfim, do conhecimento do corpo, isso trouxe muitas consequências, né? E aí eu fico pensando que até hoje a forma como tratamos os animais ainda tem muito a ver com relação a isso. Então, hoje já tem um crescimento de uma consideração dos sentimentos dos animais, mas ainda existe assim uma série de maus tratos nessa concepção de que os animais não sentem, que eles são diferentes e têm funções mais baixas do que as nossas, né? Então, assim, colocando o humano acima de todas as coisas, inclusive da natureza. Então, esse capítulo traz, eu acho que o exemplo da instrumentalização tanto do corpo, né, quanto da natureza, porque realmente é o humano sobre todas as coisas, né? Então, em função dele, é permitido fazer qualquer coisa. Então, uma questão de ética aí que é bem questionável, vamos colocar assim, né? Então, quando ela coloca que a primeira máquina, na verdade, não foi a máquina a vapor e nem o relógio, foi o corpo humano, isso também, para mim, é muito inovador, é inusitado. E o quanto que esse relógio comanda a nossa vida? Vocês já pensaram sobre isso? E que a gente não tem, às vezes, muita consciência, né? E aí, esse processo todo de disciplinamento do corpo, eu fiquei pensando, o Brasil, né, foi descoberto em 1500, mas acho que sofreu todo esse processo de colonização, porque aqui o que foi encontrado? Os índios, né, os selvagens, e esse extermínio todo que passou, que nós, né, vivemos, né, e que não é considerado, não é contado ainda da melhor forma,
E aí, Liliane, tem muito a ver com você, né, Liliane? Eu estou até adentrando o processo da Liliane, mas lembrando a questão do Caliban, que era o selvagem, né? Então, ele tinha que ser disciplinado. E aí, eu estou falando do Brasil, mas lá na Europa estava esse processo de disciplinamento do corpo, em que a classe burguesa incorporou mais rapidamente essas questões de bons modos e educação e se distanciou da classe pobre, né? Que isso era o que separava de fato, né? E que hoje, na verdade, não tem essa separação, que a classe mais pobre incorporou os comportamentos. Então, a gente não tem muita distinção. Então, foi um processo mesmo que deu muito certo, né? Aí eu digo aí que com esses objetivos, eu fico imaginando que foram muitas as forças, porque existiam muitos discursos. Descartes era um deles, Hobbes era um deles. Quais eram os discursos escolhidos para que fossem reproduzidos o tempo todo para dar esse resultado, né? Então, isso é que a gente tem que pensar. Existem muitos discursos, mas só alguns são escolhidos, né? São reproduzidos. E aí eu fiquei pensando também nessa questão de não aceitação dos processos corporais, que isso ainda hoje, nas nossas vidas, isso ainda acontece, né? Uma certa vergonha, um ocultamento, principalmente no ambiente do trabalho, por exemplo, da menstruação, enfim, tem várias questões aí sutis que não são colocadas quando trabalhamos, né? Então, não tem lei nenhuma que fala dessa questão quando a gente está com dor de cabeça, quando a gente está menstruada. Quantos constrangimentos passamos nesse processo, né, de preocupação de ir ao banheiro, olha, então assim, que é invisível, e ainda é invisível, não se fala sobre isso, né? E aí esse processo todo foi de diminuição da influência da magia, né, que era muito presente, do inexplicável, né, para a questão da racionalidade. Então, eu acho que ela colocou muito bem, que é bem interessante, que volta um pouco, aí ela fala que hoje já se volta a considerar algumas questões mágicas, mas ela não é suficiente para abalar o que já foi construído. Eu acho interessante, né? Aí eu pensei do horóscopo, por exemplo, que vamos dizer assim, não é capaz de abalar as estruturas, né? Mas, ao mesmo tempo, não é considerado como uma ciência, vamos colocar assim, né? Foi escolhido por não ser considerado, por exemplo. E aí, só para fechar, pensando nessa questão da separação corpo e mente, que é muito dada da medicina e da psicologia, né? A medicina ficou com o corpo e nós ficamos com a mente. E aí? E o corpo é o mesmo, né? E o que isso causa realmente nos tratamentos, nas concepções? Eu fico assim um pouco chocada pensando que quantos processos, né, deveriam ser olhados de outra forma e que é tratado só assim no âmbito corporal, ponto. Ou a gente mesmo, sem considerar as questões físicas, né? No máximo uma somatização. Então, eu penso que isso não é bom, né? Para as questões humanas, né? E que talvez a gente precise dar um salto aí para fazer uma integração de saúde mesmo, né? De totalidade, sei lá. É isso, gente. Eu ressaltei uns pontos que eu fiquei um pouco chocada. Opa. E olha que eu já li esse livro, né? Pois é. Eu já li também, mas eu tô... A gente fica assim... Porque ele é muito denso, né? E toda vez que a gente lê novamente, a gente fica assim, pensando em outras coisas, né? Eu pensei que a respeito desse controle do corpo feito pelo Estado, quando vocês apresentaram essa parte, essa fala, né, a respeito do Estado, que o Estado deve ser forte e rígido para o funcionamento, para garantir o funcionamento da sociedade, né? O que eu fiquei pensando foi assim, quando você vê que tem alguém falando que sabe o que é melhor para aquele grupo, para aquelas... Pode deixar que eu sei o que é melhor para você. Eu já desconfio, porque isso acontece, como a gente vê aqui, acontece na história, às vezes acontece alguns movimentos
sociais ou movimentos religiosos, quando você não permite que as pessoas possam dizer o que elas pensam e não garante um ambiente democrático, você vê que sempre dá muito problema. E aqui a gente vê isso, né? A forma como o Estado se apoderou dos corpos dos proletariados, que ele conseguiu se ajustar aí com o capital, né? Mas no final da apresentação vocês colocaram, né? Que o Estado ficou com a centralização do poder e o capital com o controle da produção, né? O controle do proletariado, esgotando aí as forças, utilizando essa força de trabalho ao máximo possível. E se hoje a gente tem os direitos dos trabalhadores, não foi por vontade do capital, mas pela mobilização coletiva, né? A gente sabe disso. Então, ocorreu esse esgotamento físico, hoje a gente vê também um esgotamento mental, e a Laura falou muito bem aí a respeito das novas configurações do capital, né, com o surgimento do neoliberalismo, o avanço que a gente vê do neoliberalismo, e ele avança de uma forma tão perspicaz, tão absurda, assim, em termos de alcance e de diversidade, que hoje, por exemplo, você tem os serviços uberizados, um exemplo, né? A informatização do trabalho, a digitalização do trabalho, tem se mostrado uma nova forma de exploração, né? Que a pessoa tem uma ilusão de que é o seu próprio chefe, porque ele não tem a figura personificada de um chefe ali, ele está trabalhando diretamente com um aplicativo, mas ele entra num esquema de trabalho que ele se autoexplora, tentando fazer o máximo de corridas possíveis, o máximo de recursos possíveis, com a ilusão de que está sendo autônomo, e, na verdade, ele está participando de uma lógica absolutamente exploratória, né? Assim, e que não necessariamente garante os direitos. Inclusive, recentemente, teve um movimento na Inglaterra que os Ubers conseguiram férias e outros direitos sociais por meio de umas ações coletivas, né? Porque tomaram consciência justamente dessa injustiça que estava acontecendo, dessa forma injusta de exploração. Então, foi bem interessante essa reflexão aí de como o capital vai evoluindo e se apoderando dos corpos, e hoje vem se apoderando das nossas mentes. A gente precisa estar atento e atenta, né, em relação a isso. Nesse auto-esgotamento, né? E eu fiquei pensando também a respeito da exploração dos corpos femininos, né? Porque a Federici coloca no livro também que o capital não poderia ter se estabelecido dessa forma se não fosse a exploração do trabalho feminino também, do trabalho reprodutivo, né? E eu fiquei pensando que o anticoncepcional surgiu há tão pouco tempo, né? E as mulheres ficavam em casa reproduzindo, não só reproduzindo os próprios trabalhadores, como também fazendo esse serviço de cuidado, né? De todo isso que a gente acabou de falar aqui da Bell Hooks, né? Mantendo essa estrutura emocional e também física, né? No sentido de que as mulheres tinham 15, 20 filhos ao longo da vida, até recentemente, assim. E que esse controle dos corpos também ela exemplifica de como foi feito esse controle dos corpos, né? E ele só surgiu porque Foi por quê mesmo? depois que a gente adentrasse o mercado produtivo. Exatamente. Ainda tem essa. Para que a gente pudesse ser explorado em outra instância. A gente não estava sendo explorado o suficiente, Exatamente. né? E aí agora a gente pode ser mais explorada. E por último, o que eu fiquei pensando aqui foi a respeito do corpo como inimigo, né? Pensando aqui nos padrões estéticos estabelecidos na sociedade, né? A gente vê. É só você pegar uma propaganda aí da década de 80, década de 90, que você. Ou uma reportagem, tem algumas reportagens, né, que mostram assim. Que corpos gordos não aceitos, corpos de pessoas negras não aceitas, corpos de tantos ou de
tantos outros modelos que existia aquele padrão louro americano, assim, que era o único padrão aceito, e lenta e paulatinamente uma coisa ou outra vem mudando, a gente vê aí na mídia, na TV, mas debaixo de muita luta e determinação dos movimentos sociais, né? Eu lembrei, oi, Você vem aqui? eu lembrei, gente, a Olivia Newton-John faleceu, né? E aí, hoje apareceu na televisão, eu olhei o que mostrou sobre ela e tudo, ela cantou, ela ganhou vários Emmys e tudo, mas ela foi o ícone do modelo feminino, né, durante quantas décadas, né? Então, achei interessante isso. E o quanto de esforço a gente precisa para chegar nesse padrão, né? E assim, pensando que não é por acaso que essa pessoa foi escolhida, não é ela, né? Como modelo, como padrão, né? Exatamente. Quem mais? Meninas estão em trabalho, o que sentiram, né? É legal falar. Falar o quê? O que elas sentiram ao ler os capítulos? Acho que é legal. Perguntar. Minha sugestão, pode falar. O que vocês acharam, gente, de ler esse capítulo? Como é que foi essa experiência aí de montar esse trabalho, essa apresentação? Acho que para mim, assim, foi interessante essa parte de perceber de onde que algumas coisas vieram, assim mesmo, né? Tipo, eu nunca tinha percebido essa relação de Descartes com essa questão do controle do proletariado mesmo, né? E aí a gente faz várias ligações, assim. Agora mesmo eu estava pensando que às vezes, né, quando a gente estuda aquelas teorias da administração mesmo, não sei, não lembro, Taylor, Fayol, essas coisas. E aí tem aquele controle também dos tempos e movimentos, por exemplo, e como que isso tem relação com uma teoria do Descartes ou do Hobbes, que surgiu ali, né, naquele momento, e que todo esse contexto histórico mesmo. Então, acho que eu senti mais essa coisa mesmo de fazer essas várias relações entre coisas que a gente vive até hoje em dia mesmo, né? E as formas como as coisas se dão hoje, como isso tem relação com o pensamento que a gente achava até que não estava mais tão em voga atualmente, né? Mas na verdade tá ali nas entrelinhas, está arraigado de várias formas. Exatamente. E a gente Mais alguém quer falar? Atrás do quê? falando igual. Você... Será ainda, né? É difícil, né, gente? Concatenar. Não, mas eu queria só falar, antes da gente encerrar, que a gente falou do Brasil, falou da Europa, mas o quanto a gente não conhece outras localidades do planeta, quanto que a gente não conhece outras histórias, como que foram as evoluções, né? Eu acho que isso permitiria tantos estudos comparados para a gente entender, porque possivelmente muitos passaram por esses processos, mas outros não. Possivelmente de modo muito diferente, em função da cultura, enfim, né? E o quanto que a nossa visão é ocidentalizada. O quanto. É isso. O quanto é parcial. E a gente acha que é isso que prevalece, né? Sobre tudo. Assim. Porque assim como a gente estudou no livro da Federici, tanto sobre a história das mulheres, né? A gente não conhece as outras histórias, né? As histórias dos príncipes e princesas africanos. A gente conhece os príncipes e princesas europeus, né? Mas a gente não conhece a história indígena, que é do nosso país. A gente não conhece. Então, é muito interessante mesmo isso que você pontuou, a gente precisa conhecer mesmo.
Acho que podemos encerrar, né? Muito obrigada pela participação, pela audiência. Valeu e até a próxima, tá bom, gente? Um beijo para vocês. Deixa eu parar a gravação. Eu vou parar a gravação.